Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Nós falaremos acerca da comunhão com Deus. O texto diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Esse é o texto base da nossa reflexão dessa manhã. Primeiramente, meus irmãos, eu quero trazer a vocês a seguinte compreensão, que a forma como nós escolhemos abordar certos assuntos, às vezes trazendo um certo toque de humor, não significa que nós estejamos desfazendo da fé de outras pessoas ou da manifestação de fé de qualquer irmão que seja. Pelo contrário, eu escolho muitas vezes tocar de forma leve ou suave em algumas questões que julgo ser de trato delicado, justamente para não chocar ou ofender irmãos mais fracos. Porque a instrução que nós temos do Senhor é de suportar os mais fracos em amor. Então, se em algum momento eu mostro determinada manifestação de fé diferente da nossa, e trato isso de uma forma mais leve, não é crítica por crítica e não é escárnio, zombaria, mas apenas para que a gente não vá para os extremos, porque eles são nocivos. O texto que vai nos servir de base é esse de Mateus 6, do 5 ao 8. E depois de feita essa leitura, quero começar colocando que existem dois grupos que são mostrados nesse texto. Dois grupos de pessoas que pensam que oram. Como assim? Existem o grupo dos religiosos. O versículo 5 nos traz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, ele, quando cita os hipócritas, são aqueles que são apenas religiosos. Ou seja, pessoas que estão cheias de religiosidade, mas não estão cheias de fato daquilo que precisa ser expresso quando nós estamos adorando ao Senhor. Há muita gente seguindo religiosidade e não vivendo a religião que é Cristo. Isso é vazio, e é isso que ele pede, que quando as pessoas forem orar, não façam a mesma coisa. Não há problema de orar em pé numa reunião cívica. Não há problema de você orar em pé em público. O problema está em você fazer da sua oração um tipo de show. E aí tem uma oração que escutei essa semana, e ela reflete um pouco disso que nós estamos vendo agora. Fazer da sua oração algo espetacular, algo que vai trazer às pessoas não o sentimento de que a oração é sobre aquele ponto. As pessoas não vão lembrar o motivo da oração, as pessoas vão lembrar a forma como você orou, que foi espetacular, extraordinária. E escute só um pedacinho dessa oração. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, aqui no Monte Sinai, onde o Senhor se manifestou a Moisés, o teu servo, aonde o Senhor se manifestou a Elias, teu profeta, Deus, aonde o Senhor deu a constituição de Israel. Eu quero te apresentar, meu Pai, a bandeira do meu estado, da minha querida Bahia,
Guarda o meu estado, Senhor. Só até aqui a gente escuta uma oração que talvez, se fosse feita no seu quarto, fosse extremamente válida e legítima. Mas é uma oração que foi filmada, foi colocada na internet, feita no monte, com o sinal de que a oração no monte tem mais poder, e de uma forma muito exagerada. Não quer dizer que em alguns momentos você não vai chorar na presença do Senhor, você não vai se desesperar na presença do Senhor, você vai. Se você é crente de verdade, vai ter momento que você vai fazer isso. Mas, como o próprio texto diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e o Pai vai te ver em secreto. E Ele que te vê em secreto, vai te recompensar. Não fique repetindo a mesma coisa. Não fique trazendo sempre a mesma história quando você for orar. Não faça isso para que outras pessoas vejam. Não faça isso para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, que oração poderosa. Nossa, que coisa linda, como ele ora bem. Não é para que as outras pessoas vejam, é para que as outras pessoas se inspirem a orar também. Não como você, mas orar como elas devem orar mesmo. Oração não é fórmula, é construção. É construção de um coração que está se conformando a cada dia com a vontade de Deus. Então nós oramos melhor ao passo que nós conhecemos mais a Deus. E entendemos a sua vontade para nós a partir da sua palavra. Se eu escrever para você num papel uma oração e você fizer, foi a minha oração e não a sua. Foi a oração de uma fórmula, foi a oração pensada, planejada para um determinado momento, para uma determinada pessoa. A oração não é estática, a oração é dinâmica. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus e também de pedir a Deus. Hoje nós começamos a nossa reunião com 2 motivos pelos quais provavelmente ontem nós não falamos a Deus. Talvez amanhã nós já tenhamos outras questões a apresentar a Ele, que não as de hoje. A oração não é fruto de um planejamento a partir de vários materiais. Eu vou aqui fazer, pegando 5 comentários, mais 2 bíblias de estudo, eu vou fazer a oração. Ninguém vai fazer uma oração melhor que a minha. Não é isso. A gente não deve trabalhar a oração nesse ponto, dessa forma, mas dizer: Senhor, o que eu posso dar a Ti hoje, fruto do meu coração? O que eu vou falar para o Senhor hoje? Minha oração hoje vai ser exclusivamente de petição? Eu não tenho nada para agradecer? Ou o contrário, a minha oração hoje vai ser exclusivamente de agradecimento? Eu não tenho nada a pedir? Cria-se um mito em volta da oração, que há pessoas que têm um lema de vida dizendo: nada a pedir, somente agradecer. Isso é mentiroso, isso é falacioso, porque nós sempre temos algo a pedir. E nem tudo que a gente pede é ruim. Pedir não é ruim. Quando você se dobra diante do Senhor e pede misericórdia pela sua vida, quando você pede perdão pelos seus pecados, quando você pede pelo sustento da sua família, nada disso é ilícito. Pelo contrário, a palavra nos orienta a orar assim. Não nos orienta a pedir rios de dinheiro, não nos orienta a pedir coisas que vão trazer soberba ao nosso coração, mas nos orienta a pedir sim sabedoria, nos orienta a pedir pelo pão de cada dia, nos orienta a pedir pelo derramar regenerador do Senhor nas nossas vidas. Todos os dias precisamos disso. Então a frasezinha de para-choque de caminhão, nada a pedir, somente a agradecer, tem a sua falha.
nós precisamos sim agradecer e muito, mas todos os dias nós temos alguma coisa a pedir ao Senhor. Nesse pedido, nós precisamos buscar o reconhecimento do senhorio do Senhor e não buscar reconhecimento para nós. Muitos que oram um pouco parecido com essa oração que nós ouvimos, talvez busquem o reconhecimento da sua espiritualidade exacerbada, da sua espiritualidade maior do que a de outros. Porém, quando nós oramos, nós olhamos para Deus, porque Ele já tem olhado para nós. Eu não preciso buscar o olhar de Deus, porque Ele tem cuidado de mim todos os dias. Mas é na oração que eu elevo os meus olhos para os montes. E eu pergunto de onde me vem o socorro. E na mesma oração eu sinto que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Minha oração não pode ser um ato teatralizado. E aí, para fazer teatro, você não precisa estar em pé aqui, correndo de um lado para o outro, orando, se descabelando. Você pode estar sentado. E a forma como você faz, ser teatral, ser dramatizada, como se você estivesse num show, num espaço aberto, público, e que as pessoas vão te aplaudir pelo que você está fazendo. Às vezes a palavra que você usa é para mostrar às pessoas que você tem um grande vocabulário. E isso não vai demonstrar de fato que você tem uma grande fé. A oração não precisa mostrar que eu sou o maior dos conhecedores da língua portuguesa. Precisa mostrar que eu sou um dos grandes pecadores que busca a graça e a misericórdia do Senhor. Como saber se eu estou nesse primeiro grupo, grupo dos religiosos? Quando eu for orar ou ajudar alguém, eu não chamo a atenção para isso. Porque se eu chamar, eu estou no grupo dos religiosos. E é fato que hoje as redes sociais nos ajudam a identificar mais fácil se nós estamos ou não no grupo dos religiosos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Às vezes a igreja acha que a liderança está posta simplesmente para ajudar a membresia. Mas a membresia pode ajudar a liderança. Principalmente se ela tem submissão a essa liderança. Ela ajuda profundamente. Porque quando você tem confiança, submissão, você tem abertura para comunicar-se com essa liderança. E essa liderança tem abertura para também comunicar-se com a membresia. Nisso são comunicadas as necessidades. E as necessidades devem ser supridas. Mas as necessidades não somente daquele que está daqui para lá. Também as necessidades de lá para cá. Vai ter momentos em que talvez você chegue para nós e diga: eu tenho determinada necessidade. E eu me sinto na responsabilidade de auxiliá-lo por ser seu irmão na fé. Muito mais do que líder da congregação, mas somos irmãos na fé, compartilhamos da mesma fé. Mas vai chegar também momentos em que eu vou chegar para algum de vocês e vou dizer: eu tenho essa necessidade. E essa necessidade também precisa ser suprida, porque somos irmãos na fé. Ajudar uns aos outros, mas eu não posso fazer com que o meu auxílio a você seja um evento, nem você fazer com que o auxílio que você me dá também seja um evento. Não é porque eu, em algum momento, chego aqui com auxílio da igreja sede, que eu vou colocar todo mundo aqui na frente segurando as cestas básicas e tirar fotos. Porque ninguém precisa saber. Ninguém precisa olhar para a igreja congregacional de Itaperuá como sendo a igreja que ajuda os irmãos com alguns gêneros alimentícios. Porque se não pregarmos a palavra, nada disso vale. A gente vai ser tão faminto como se não tivesse nenhum daqueles alimentos. Muito mais até. Na realidade, se você chega para mim e eu digo: olha, eu estou precisando de tal remédio.
Aí você diz, eu tenho em casa, eu vou trazer. Mas você não vai parar o culto para dizer, olha, eu estou dando aqui o remédio do pastor. Não. Se você chega aqui e diz assim, eu tenho uma pessoa que está precisando de oração, no momento que nós vamos fazer a oração, fazemos todos juntos por aquela pessoa. A gente não vai ali para fora do templo, puxa uma caixa dessa e bota para todo mundo ver que a gente está orando pelo irmão, pelo tio, pelo primo de alguém daqui. O que eu estou querendo dizer é que as nossas atitudes melhores, mais bem intencionadas, continuarão sendo o trapo da imundícia. Nós fazemos o bem, nós ajudamos os outros, nós oramos uns pelos outros simplesmente porque Cristo está em nós. Isso não vem da própria natureza da gente. Então, se alguém busca aplausos, glórias, honras, faz parte desse grupo. O grupo dos religiosos, aqueles que estão vivendo um tipo de religiosidade, mas não é o evangelho. E a gente precisa procurar fazer tudo como um ato de amor e não de honra a nós mesmos. Ele diz o tempo todo, 1 João, 2 João e outros textos, eu lhes dou um mandamento: amem uns aos outros. A nossa marca não é a espiritualidade falsa de capa que os outros vão ver. A nossa marca é o amor de Deus em nós, que nos faz ser amorosos. E o outro grupo é o dos não religiosos. Nós não podemos orar repetidas vezes pela mesma causa a Deus? Podemos. Claro que sim. O que nós não podemos é usar de vãs repetições. Ou seja, orar de forma mecânica. Orar com fórmulas ou técnicas aprendidas. Eu acho que até hoje não foi visto aqui. Se foi, não tem problema. A gente bota fora. Se por algum acaso, algum momento da sua vida, alguém chegou e disse assim, meu irmão, você tem que orar assim, começar com essa e essa e essa palavra e terminar com essa e essa palavra. Você está orando até hoje de forma mecânica. O bom é que você ore de forma espontânea. Aquilo que está no seu coração, exatamente do jeito que está lá. Com palavras que muitas vezes são frágeis, com palavras que não são tão rebuscadas, com pouco entendimento às vezes até do que Deus vai fazer na sua vida, com pouco entendimento do que você realmente pode pedir a Deus ou não, mas é justamente o que está no seu coração que deve motivar as suas orações e que deve fazer parte daquilo que vai ser o corpo da sua oração. Você não precisa começar a sua oração dizendo amantíssimo e amado Pai. Você não precisa começar a sua oração dizendo Senhor soberano que reina sobre tudo e sobre todos. Não existe uma fórmula para começar a sua oração. Você pode começar dizendo só, Deus, me auxilia. Deus, me ajuda a orar. Em muitos momentos você vai escutar orações de pessoas altamente eruditas, mas vazias de significado, vazias de espiritualidade, vazias de um significado para as pessoas que ouvem. O que esse irmão quis dizer nessa oração? Não entendi nada do que ele falou. Se eu falo algo e ninguém entende, eu não estou cumprindo, de fato, a minha tarefa de passar a palavra de Deus nas minhas atitudes, nas minhas pregações e também nas minhas orações. É pela graça de Deus que, em determinados momentos, nós somos chamados a fazer orações em locais públicos. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja numa praça, seja na casa de alguém. Quando você é chamado a orar, isso é fruto da graça de Deus. E naquele momento você tem uma oportunidade ímpar de poder passar a palavra. Através do que você fala na sua oração.
Então que a sua oração seja a mais simples possível, que as pessoas ouçam e entendam o que você está querendo dizer. E que não seja mecânico, mas seja espontâneo, que você de fato se entregue a Deus para que Ele use você através daquela oração. As pessoas não querem escutar as palavras que nós aprendemos no dicionário, elas querem escutar a palavra de Deus. Então orar de forma mecânica é o que pior a gente pode fazer, porque não é pelo muito falar que nós somos ouvidos. O versículo 7 diz isso. E o versículo 8 diz, não sejam iguais a eles. Às vezes a gente acha que se fizer uma oração de 1 quilômetro, chega no céu. Não, às vezes 10 metros chega também. Quando a gente faz com sinceridade de coração. Não é a distância, não é o volume das palavras, é o volume de fé que eu tenho no meu coração. E ele diz, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. E aí tem aquela visão bem romântica. Ah, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu preciso, mas Ele sente a necessidade de ouvir a minha voz. Será que é isso que motiva as nossas orações? É a minha consciência de que Deus desesperadamente sente vontade, desejo de escutar a minha voz? Deus quer sim ouvir a minha voz, me submetendo ao poder dEle. Deus quer ouvir a minha voz, me humilhando diante da presença dEle. Deus quer ouvir a minha voz, dizendo que eu sou servo e que Ele é Senhor, que eu sou criatura e que Ele continua sendo Criador. Mas Deus não quer ouvir a minha voz me bajulando, pedindo glória para mim mesmo, achando que eu sou mais espiritual do que todo mundo. A minha oração glorifica a Deus, não porque Ele está imensamente desejoso de escutar a minha voz, mas a minha oração glorifica a Deus simplesmente pelo fato de que quando eu oro, eu expresso a minha dependência dEle e a minha necessidade de estar em constante comunhão com Ele, porque senão minha vida cristã não existe. Ele dá um modelo de oração nos versículos seguintes. E a gente vai dividir essa oração em 3 possíveis partes. Versículos 9, depois o versículo 10 e depois do 11 ao 13. Nós, primeiramente, olhamos para essa oração e vemos que tem uma filiação entre nós e Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que nós podemos orar assim? Porque nós somos filhos de Deus. Na oração você mostra que existe uma filiação. Você está falando com o seu Pai. Só pode orar Pai Nosso quem de fato foi feito filho de Deus. E aí eu me lembro do versículo que diz: a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos oram, não buscando a glória própria, mas buscando a glória de Deus. E eles dizem: santificado seja o teu nome. São aquelas pessoas que têm um sentimento muito mais profundo por Deus do que simplesmente aquelas que dizem: ah, tem que ter respeito pelo nome do Senhor, então não chamo Ele de cara. Porque hoje a gente escuta muito isso. Pessoas que fazem a oração dizendo assim: Jesus, tu és o cara. Quando eu preciso, tu faz tudo por mim. Que coisa boa. O Senhor é bacana, o Senhor é legal. Eu gosto de orar para o Senhor porque o Senhor resolve todas as paradas da minha vida. A gente fica um pouco... não é bem assim que a gente pode se referir ao Senhor. Mas sabe que isso ainda não reflete, a nossa estranheza por esse tipo de vocabulário na oração, ainda não reflete que a gente realmente tem amor por Ele. E que a gente reconhece Ele como Senhor da nossa vida.
Porque eu posso chamá-lo de Senhor soberano e ainda assim meu coração não refletir que eu reconheço Ele como Senhor soberano. Porque minhas ações me levam para os meus caminhos, não para o caminho que Ele propôs para a minha vida. Amar a Deus, pedir que santificado seja o seu nome, passa por algo muito maior do que o meu vocabulário. Passa pelo meu coração que está sendo derramado naquela oração para Ele e por Ele. Nós somos filhos de Deus e nos dirigimos a Ele como filhos se dirigem aos pais. E filhos se dirigem aos pais de forma respeitosa, mas também de forma amorosa. Você não precisa chegar diante de Deus como quem tivesse amarrado e que não pode falar de outra forma a não ser daquele jeito. O que nós estamos vendo aqui é que a oração que nós fazemos ao Senhor não é engessada, é uma oração amorosa, assim como Ele nos ama. Nós nos dirigimos a Ele com amor. E esse amor é que nos faz respeitá-lo, temê-lo. Mas esse temer é em temor e não ter medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho medo de mim. Do que eu posso fazer para não honrar meu Deus. Do que eu posso fazer para desagradar meu Deus. Mas eu não tenho medo dele. Agora eu o temo. Ou seja, eu o reverencio, eu o respeito, eu o adoro. O que nos é ensinado? O foco da oração é no Pai e nunca em nós. A oração começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. No versículo 10 nós vamos ver que além da filiação existe uma relação de senhorio. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O segundo propósito da oração é o senhorio de Deus. Antes de pedir por bênção, antes de pedir o que nós desejamos, nós devemos nos submeter ao senhorio dele. Essa ilustração eu já escutei em vários locais. Deus não é o gênio da lâmpada, que você achou por aí, esfregou a lâmpada e Ele vai te conceder 3 desejos. Que você pode encontrar talvez em algum outro local, outra lâmpada, aí você vai lá e esfrega de novo, ela tem mais 3 desejos. Ou seja, que você só vai buscar quando precisa de alguma coisa. Ele é o Senhor da sua vida. Você não está orando para alguém que é somente para resolução de problemas. Você não está orando para alguém que é somente o provedor da sua vida, mas você está orando para aquele que criou você, que viu você errar, e que mesmo você estando todo errado, Ele fez com que tudo se consertasse para que você voltasse a estar conforme a imagem dEle. Você está orando por aquele que é dono de todas as coisas, e principalmente da sua vida. Daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Olha só o que nos traz a carta aos Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe o que tem dentro do coração da gente. Eu posso até tentar ludibriar as pessoas que estão à minha volta com um vocabulário lindo, cheio de palavras elogiosas a Deus. Ele sabe que meu coração talvez não esteja de fato voltado para aquilo. Se nós colocarmos a nossa vontade antes da vontade divina, nós pensamos que sabemos mais e melhor do que Deus. Quando a gente ora dizendo assim: Senhor, podia fazer assim, né? Senhor, por que o Senhor não faz assim comigo? Por que o Senhor não me dá logo isso? Por que o Senhor não livra logo? Por que o Senhor não cura logo? Por que o Senhor não faz isso?
Parece que a gente sabe mais do que ele. Então, Senhor, já que o Senhor não está entendendo muito bem, eu vou dar umas dicas aqui na minha oração. Não é isso. O nosso coração precisa estar totalmente derramado diante dele. Estar com o coração derramado diante do Senhor é entender que eu não sou o mandatário da história. É Ele. Eu estou muito abaixo. Eu tenho que estar humilhado diante da sua mão, para que de fato, no devido tempo, Ele me exalte. Eu preciso me humilhar diante dele, dizendo que eu não sou nada e que ele é tudo, para que eu possa experimentar esse tudo que ele tem para me oferecer. Quando nós ditamos as regras nas nossas orações, dizendo, Senhor, faz isso. Quando nós queremos confessar, decretar, exigir, nós achamos que conduzimos melhor a nossa vida do que Deus. E nós entendemos o que realmente necessitamos mais do que Ele. Mas nós precisamos buscar a vontade de Deus em oração como filhos amados, ouvindo a sua voz. Tem hora que ao invés de orar 30 minutos sem parar, sem dar um espaço nem para respirar, você precisa passar 30 minutos ouvindo a voz de Deus. Senhor, eu já falei muito, agora eu quero só te ouvir. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente vai conversar ou vai entrevistar e ela faz nem respira direito e você fica tentando ali encaixar um espaço para você fazer alguma pergunta, para você falar alguma coisa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Ele sabe exatamente o que está no nosso coração. Ele não vai se atrapalhar com os nossos pedidos. Ele vai escutar tudo muito bem explicado. Só que tem momentos em que a gente não precisa estar exagerando naquele volume de informações, porque é momento de calar. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há momento de falar e há momento de ficar calado, tem lá. E é interessante que há momentos únicos na vida do cristão, que são momentos em que Deus fala nitidamente. E que para você seguir o caminho que foi proposto por Ele, você tem que estar somente calado. Porque se você for atropelar essa fala, prejudicado vai ser você. Você não vai entender o que Ele quer para a sua vida. Vai seguir por outros caminhos que o seu coração vai levar. Mas você precisa seguir o caminho que Ele quer para a sua vida. E há uma petição. Veja que depois de estabelecer uma filiação, de saber que nós oramos para aquele que é nosso Pai, de estabelecer o senhorio, nós oramos por aquele que é dono das nossas vidas, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, agora nós podemos pedir. Às vezes a gente pede de primeira assim, Senhor, eu estou te pedindo isso, isso, isso. Tudo bem, não quer dizer que você sempre vai orar desse jeito. Tem momentos que você vai, realmente, como eu falei, desesperado para os pés de Jesus e você já vai pedindo. Mas que nesse pedido o seu coração esteja, de fato, olhando para quem está pedindo. Que esteja consciente de quem está ouvindo a sua oração. Por mais que o pedido seja rápido, apressado, necessitado demais, mas que a gente sempre esteja olhando para Ele da forma correta. E a petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós pedimos ao Pai tudo aquilo que o nosso coração anseia. Tudo. Eu tenho certeza, crente não esquece pedido. Pode esquecer agradecimento, mas pedido não esquece. O que é que nós pedimos nessa oração? E o que é que nós pedimos dia após dia ao Senhor? O pão, que é o nosso sustento. Nós pedimos o perdão dos pecados, que é o nosso alívio. Imagina viver como um condenado o tempo todo. Imagina viver num corredor da morte todos os dias da sua vida.
É um alívio saber que nós temos o perdão dos pecados. Nós pedimos o livramento de todo o mal, que é a nossa proteção. O mal está por aí, o mal está aqui. Mas eu peço, Senhor, me livra desse mal, me protege. Nós pedimos a conformidade da nossa oração com a sua vontade. Encerrando com assim seja. Senhor, eu te peço muita coisa, muita coisa. Contudo, seja feita a tua vontade. Eu quero tudo isso. Eu vou ser bem sincero com o Senhor. Eu quero tudo isso. A minha vontade é essa, que eu estou apresentando em oração. Contudo, seja feita a tua vontade. O propósito primordial da oração é a comunhão com Deus. Tudo isso que a gente falou hoje pela manhã é a gente se comunicando com Ele e Ele se comunicando com a gente. A oração é essa via de mão dupla que faz com que a gente esteja em comunhão com Ele. Comunhão que é alcançada justamente por conta dEle. Não é a gente que vai atrás. Não foi a gente que subiu ao madeiro para que Ele tivesse vida, foi o contrário. Essa comunhão começa na cruz. E essa comunhão nunca irá acabar. Naquele momento em que Ele se entrega, nós começamos a ter vida. No momento em que o véu é rasgado, nós começamos a ter comunicação. E no momento em que Ele retornar, nós começaremos a experimentar a glória celestial. Aqui a gente pode ter experimentado muitas dificuldades, mas Ele deixou o alívio para essas dificuldades, a oração. E nessa oração a gente reconhece que Ele é Pai, reconhece que Ele é Senhor e reconhece que em tudo que nós formos pedir, a sua vontade deve ser o nosso primeiro pedido. Nós, quando estamos diante do Pai, através do Filho, nós buscamos comunhão. Que é infinitamente mais importante que os bens que nós possamos conquistar aqui na terra. Você pode ter tudo, mas se você não tiver comunhão com Deus, você não tem nada. Da mesma forma, você pode perder tudo, mas se você não perde a comunhão com Deus e a sua fé, você de fato não perdeu absolutamente nada. Então que nós oremos buscando um contato mais íntimo com Deus, expondo essa nossa filiação, entendendo o seu senhorio e submetendo as nossas petições aos seus cuidados e aprovação. Que esse texto que nós observamos hoje pela manhã seja a base para que orações espontâneas do nosso coração possam de fato glorificar a Deus e possam ser ouvidas e atendidas por Ele segundo a sua soberana vontade. E a vontade dEle para as nossas vidas no dia de hoje, um dia que é tão especial, um dia que é tão diferenciado, é que nós relembremos o que Cristo fez por nós. Mas que isso não fique no dia 21 de abril. Que isso não fique no domingo de Páscoa. Que isso não fique só no domingo da ceia. Que isso fique perdurando todos os dias das nossas vidas. Para que a gente não viva como quem se esqueceu daquele que o salvou. Mas que a gente viva proclamando a sua morte e ressurreição até que Ele venha. Essa é a nossa responsabilidade e esse deve ser o nosso grande prazer.